Então, pessoal, vocês entenderam a dimensão do que aconteceu ontem? Tivemos o general Heleno, um herói nacional, preso. Tivemos o general Paulo Sérgio, um homem honrado, preso. O almirante Garnier, um homem com retidão moral invejável, preso. Anderson Torres, um homem íntegro, preso. Temos Ramagem, um homem da lei, que teve que deixar o seu país para não ser o próximo preso. Estamos assistindo o general Braga Neto, o interventor do Rio de Janeiro, que botou vagabundo para correr, ser mantido preso há quase um ano. Assistimos o presidente Bolsonaro, o cara que começou toda essa mudança de comportamento, que abriu todas as possibilidades de discussões, que nos tirou da espiral do silêncio, pagando um preço caríssimo por tê-lo feito. Enquanto isso, Zé Dirceu, corrupto condenado e indultado pela Dilma, vai até um programa petista dar entrevista, fazer análise política e dizer que esses caras abusam da paciência do país. Assim, ó, na nossa cara. Eu não preciso dizer que tem algo absurdamente errado com o nosso país, porque é explícito. E esse problema vem dos homens fracos, passíveis e amarrados, que vivem com medo e se tornaram reféns da sua própria jornada. Eu sei que tem muito político que não pode falar, que tem muito político que, na verdade, é impedido de falar. Mas eu não sou política e, como cidadã, eu vou exercer o meu direito de expor para você o líder mais fraco da história desse país. Assessores do Hugo Mota, desculpa, mas hoje eu vou incomodar e muito o império do seu chefe. Então, eu recebi algumas mensagens que me pediam que eu não falasse da anistia, porque enganar o povo com uma pauta que não será sequer colocada em votação era maldade. Falaram que não era justo eu dar falsas esperanças ao povo. Mas eu preciso deixar uma coisa bem clara a respeito disso. A única coisa que pacificará esse país é a anistia. Uma democracia não pode simplesmente meter opositores na cadeia, generais 5 estrelas, o líder da oposição e todo mundo fazer de conta que tá tudo bem fazer o quê? Porque não tá tudo bem. Eu de fato não sei se a anistia será pautada, mas essa nem é a intenção do meu vídeo. Hoje eu só quero explicar de forma definitiva o porquê ela ainda não foi votada. E aí no final vocês me contam se isso aqui se parece com uma democracia que eles dizem estar salvando. Beleza? Ei, Hugo Mota, essa culpa é sua. Mas toda boa história, principalmente aquelas que têm a intenção de fazer um exposed bem feito, começam pelo início. Hugo Mota entra na vida política cedo, muito cedo. Tão cedo que parecia mais um trainee do Eduardo Cunha do que um deputado. E olha que não sou eu que estou dizendo isso. É a história. Em 2025, a imprensa voltou aos arquivos antigos e encontrou uma delação em que Eduardo Cunha, sim, aquele mesmo, afirmava ter comprado votos para eleger Hugo Mota na liderança do MDB. Compra de votos é igual a corrupção para eleger Hugo Mota, que hoje preside a Câmara dos Deputados. Hugo Mota, um menino prodígio, muito bem apadrinhado pelos velhos políticos, desde sempre. Em 2014, estoura o Petrolão, o maior esquema de corrupção que o país já viu até agora. E sabe quem na época foi eleito presidente da CPI? Menino Hugo. Ou seria, aos 25 anos, moleque Hugo. Cabelo branco nesse não me respeita! É moleque o presidente da Vossa Excelência me respeite! É moleque! Vossa Excelência me respeite! E o resultado dessa CPI? Um espetáculo lamentável de arquivamento, de esvaziamento, de vamos fingir que investigamos. A CPI da Petrobras virou apenas uma lembrança do bem que poderia ter sido. Isso porque o ex-PGR Rodrigo Janot acusou Eduardo Cunha de usar a CPI da Petrobras, presidida por Hugo Mota, para pressionar testemunhas. A CPI deveria investigar empreiteiras, mesmas empreiteiras que bancaram a campanha de Hugo Mota, presidente daquela CPI. O ex-PGR também acusou Cunha de manipular o Hugo Mota a fim de impedir que o próprio Cunha fosse investigado. Teori Zavascki, ex-ministro relator da Lava Jato, não chegou a citar o Mota nominalmente, mas mencionou que a CPI da Petrobras, presidida por Mota, compunha um cenário inegavelmente suspeito de iniciativas parlamentares. Para vocês terem uma ideia, na oitiva do Cerveró, a comissão foi esvaziada e as sugestões de indiciamento foram apenas para os ex-diretores da Petrobras, além do ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto. Os políticos
todos poupados, por mais que estivesse em alta a lista de propina da Odebrecht, recheada de políticos. Mas 2015 foi um ano marcante para Hugo Motta, não apenas pelo fracasso explícito da CPI que ele comandava, mas também pela Operação Desumanidade, deflagrada em dezembro daquele ano. O objetivo dessa operação era desarticular um esquema de fraude em licitações e verbas públicas federais destinadas a obras de saúde e educação em cidades do sertão da Paraíba, estado do Hugo Motta. E é aí que nosso menino prodígio entra em campo, juntamente com sua família. A família do Motta tem forte influência política nas cidades de Patos e Malta e possuíam cargos chaves. O pai do Motta foi prefeito de Patos entre 2005 a 2013, sendo sucedido no posto pela avó do Hugo Motta, Francisca Motta, que foi deputada estadual de Patos por longos anos. Hoje, o pai do Motta ocupa a prefeitura de Patos pela 4ª vez. Já a mãe do Hugo Motta era chefe de gabinete de sua avó, Francisca, quando estourou a Operação Policial Veiculação, um desdobramento das investigações Desumanidade. Em 2016, sua avó foi afastada do cargo de prefeita e a sua mãe presa. E assim a família é tragada para o epicentro do escândalo. Naquela época já era aventado que o esquema criminoso era abastecido por emendas parlamentares enviadas por Hugo Motta, que cobrariam um percentual de propina para empreiteiras de fachada que teriam vencido licitações suspeitas. Após 5 dias presa, a mãe do Motta saiu da cadeia, mas a avó foi substituída pelo vice-prefeito, que aliás era petista. Em 2021, o juiz federal de João Pessoa rejeitou os pedidos do Ministério Público e determinou o arquivamento dessa ação. Mas ao longo das investigações foram revelados outros esquemas, como o direcionamento de licitações superfaturadas em fraudes que envolveriam 11 milhões de reais de recursos públicos aplicados como o Fundeb, Projovem Trabalhador e o da Saúde Média de alta complexidade. E agora eu vou dar um salto temporal nessa história, porque definitivamente tudo isso não ficou em 2015. E essa história voltaria para assombrar Motta e sua família. Hugo Motta, que já havia colado com Eduardo Cunha, agora era trainee do Lira, que aparentemente, no que a mídia relata, o havia treinado para ser seu sucessor. E foi assim que voltamos a ouvir falar do Motta, quando ainda no fim de 2024, seu nome era discutido como futuro presidente da Câmara dos Deputados. O que, com nossa ajuda, e nós temos que assumir isso porque é um fato, acabou acontecendo. Motta havia se comprometido com a direita que, caso eleito, pautaria a anistia. E veja bem, ele não diz que ia aprovar a anistia, ele se comprometeu a pautá-la. E um ditado que eu ouço bastante é que um político pode não ter muita coisa, mas palavra ele tem que ter. Senão a pessoa vira um pária, sem legitimidade, um fraco. Após sua eleição, em uma de suas primeiras entrevistas, em 7 de fevereiro de 2025, Motta disse que ataques do 8 de janeiro não foram tentativa de golpe e diz que Câmara pode analisar a anistia. Motta chegou a reconhecer a gravidade da depredação da sede dos 3 poderes, mas, segundo ele, não houve coordenação política por trás. E isso é muito importante, porque sem vincular o 8 de janeiro ao golpe de Estado Tabajara, as condenações jamais teriam sido possíveis. No dia 18 de março, o Motta foi a um jantar oferecido por Alexandre de Moraes a Rodrigo Pacheco, na companhia dos demais ministros do STF, assim como Alcolumbre e Alckmin. No dia 19 de março, após o jantar com esses figurões, Motta muda de forma perceptível sua posição sobre a anistia e diz: nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Mas todos sabemos que tivemos jornais censurados, presos políticos, opositores calados e perseguidos, exilados políticos, crimes de opinião e ativismo judicial que usurpou as funções do legislativo, criando leis, derrubando leis, assim, na cara de todo mundo. O que será que tinha acontecido com o Motta naquele jantar? Em 20 de março, o PL adiava o escândalo eminente sobre a votação da urgência da anistia por falta de acordo com Hugo Motta. E no dia 24 de março daquele ano, dias depois, usando o nosso dinheiro, é claro, Lula montou uma comitiva para ir ao Japão e levou junto com ele menino Motta.
E a partir desse momento, a expectativa sobre a anistia se transformou completamente. Enquanto Mota estava fora, o deputado do PL, Altineu, assumiu a Câmara. E até rolou uma pressão para que ele mesmo colocasse em pauta a anistia. Mas devido ao acordo com Mota, resolveram esperar. Afinal, como eu disse, a única coisa que não pode fazer curva num político é a sua palavra. Mas isso foi um grande erro. Mota, então, volta da viagem ao Japão e o que esperava por ele era o início de uma saga que o mantém refém até hoje. No dia 3 de abril, a Polícia Federal faz uma operação focada em fraudes em contratos do orçamento secreto na prefeitura do pai de Hugo Mota. Uma servidora alvo dessa investigação, segundo a Polícia Federal, atuava como a ponte entre os empresários que recebiam as emendas parlamentares e distribuíam propinas, junto ao próprio menino Mota. Mas não ia parar ali. Sobre esse caso específico, hoje já temos delação premiada deixando claro que Hugo Mota pedia 10% de propina. Eu acho que já com o entendimento, excelência, do acerto feito com o deputado federal Hugo Mota, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor Então, saberia dizer que acerto seria esse? Se o prefeito repassaria algum valor para o deputado? segundo Nael me confidenciou que seria 10% que o deputado federal tinha cobrado para poder mandar essa emenda para ser executada essa obra. Certo. Essa obra é de valor de 784 mil e alguma coisa, 10% disso dá 78 mil. É isso? Correto. Ele até ficou chateado, o Nael, porque disse que era uma obra que estava com os preços muito apertados, já que esse recurso vinha por meio da Caixa Econômica. Ele disse: rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vinha me cobrar para me percentual para mandar um dinheiro para meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Ele chateado pela situação. Mas esse caso era apenas uma degustação. O baú do Mota foi aberto e todas as caixinhas jogadas para cima, em praça pública. Ainda em abril, a Operação Overclean foi atrás do cantor Netinho Lins, investigado em fraudes em licitações na casa de 824 milhões de reais em emendas parlamentares distribuídas em 12 estados. Uma planilha apreendida revela que o cantor investigado teria feito a gestão de repasses de dinheiro para Paraíba, estado do Hugo Mota, no valor de 25 milhões de reais, além do repasse direto de 2,2 milhões de reais diretamente à cidade de Patos, onde o pai do Hugo Mota é prefeito. Aí, em 20 de abril, a Polícia Federal descobre que o Hugo Mota deu carona no avião da FAB, ou seja, às nossas custas, para esse cantor, investigado por corrupção envolvendo emendas parlamentares. Na casa dos milhões. E enquanto tudo isso acontecia, nada de anistia. Na verdade, o que começou a acontecer foi a oposição se tornando refém dessa pauta. Diziam que se votássemos de tal jeito, a anistia iria para votação. E se a gente se recusasse, esquece. Sim, galera, fomos usados de uma maneira absurda perante nossa esperança nessa pauta. E hoje, relembrando as várias votações em que a oposição foi chantageada, eu me sinto uma completa idiota. O clima político cada vez mais tenso. Lindbergh pedindo a retenção do passaporte do Eduardo, o Eduardo saindo do país, a PGR enrolando para responder ao pedido do líder do PT. O julgamento do presidente Bolsonaro e de todo o núcleo 1 foi iniciado. Mas assim também assistíamos o STF avançando em cima de um deputado eleito, o Ramagem. Mas se existe algo muito mais forte do que qualquer tipo de diferença partidária, é esse senso de proteção dos deputados para com suas prerrogativas. Como eu disse, entre os acusados do golpe Tabajara estava Ramagem, e os parlamentares sabiam que se deixassem passar o avanço dos ministros em cima do Ramagem, por mais que não gostassem dele, um precedente muito perigoso estaria aberto. A Câmara, então, se juntou e praticamente obrigou que o caso Ramagem fosse votado. E com mais de 300 votos, os parlamentares decidiram que o STF não ia poder mexer com o deputado eleito, não. Alerta de spoiler. O STF condenou Ramagem do mesmo jeito. E o Mota lá falando que um poder não interfere no outro. Uma piada registrada para a história você, hein, Hugo Mota? Na época desses fatos, os líderes partidários disseram que a aprovação do texto que barrava a ação contra o Ramagem era um recado do Mota ao STF e ao governo, e ficava demonstrado que a Câmara iria agir em defesa de suas prerrogativas. Que hoje sabemos não tem mais prerrogativa nenhuma perante uma vontade suprema. Lira nunca teria permitido que isso acontecesse. Mas o Mota não é o Lira.
O Mota é só o seu trainee. Julgamento de Bolsonaro rolando, manifestações acontecendo e o Mota dormindo em berço esplêndido, porque quem tem, meu amigo, tem medo. Em 9 de julho, o Brasil toma conhecimento da carta de Trump tarifando o Brasil pela perseguição política que, após o jantar com Alexandre, o Mota disse não existir. Em 17 de julho, Mota é acusado de abrigar funcionários fantasmas em seu gabinete. E aqui a história é a seguinte. Mota foi pego após a Folha de São Paulo descobrir, ou alguém descobrir e entregar a matéria para a Folha, sei lá, que o presidente da Câmara havia contratado uma fisioterapeuta que trabalhava numa clínica, uma estudante de medicina em tempo integral que morava em outra cidade, além de uma assistente social que também trabalhava para a Prefeitura de João Pessoa. As 3 mulheres eram contratadas como secretárias parlamentares de Hugo Mota, cargo que não exige registro de ponto e que permite que a função seja exercida na base eleitoral do deputado. Mas, após a reportagem, 2 foram demitidas e a outra pediu para sair 2 dias depois. E vem cá, isso aí ainda parece muito pequeno perante ao que estava por vir. Chega o mês de agosto e com ele também chega a Magnitsky, sim, Alexandre mundialmente sancionado por violação dos direitos humanos, que de novo Mota disse não existir. Mas agosto também foi um mês de mais dor de cabeça para Hugo Mota, mais do que eu acho que ele estava preparado. Funcionários e ex-funcionários de Menino Mota assinaram procurações que davam poder à chefe de gabinete do Hugo Mota para movimentar suas contas bancárias. E um detalhe importante, essa chefe de gabinete do Mota já era ré por improbidade administrativa após ser acusada pelo Ministério Público de operar um esquema de rachadinha no gabinete de outro parlamentar do Republicanos, partido do Hugo Mota. Foram encontradas 10 procurações pela reportagem do Metrópolis em cartórios da Paraíba. E esses documentos começaram a ser assinados em 2011, o primeiro ano de mandato de Menino Mota como deputado. Pra vocês terem uma ideia, um dos funcionários do gabinete do Mota é o caseiro da sua fazenda. E ao todo já havia recebido mais de R$1 milhão. Eu acho que eu nem preciso detalhar que o caseiro não recebeu esse dinheiro todo, né? Quando a reportagem procurou as pessoas para que elas esclarecessem se trabalhavam ou não no gabinete do Mota, elas desligavam na cara da reportagem. Eis aí a suposta, e eu tenho que dizer suposta, por mais que tenham procurações assinadas, rachadinha do Hugo Mota. Ainda no meio de agosto, Mota disse que a Câmara não tinha clima para anistia ampla, geral e restrita. Grave isso aí. Mas ainda cabia mais um escândalo naquele mês. No finalzinho de agosto foi descoberto um apartamento de Hugo Mota que no papel custou R$125 mil, mas que na realidade foi avaliado em R$5 milhões. Deixa eu explicar melhor. Uma construtora era a dona do apartamento de luxo e repassou a empresa da esposa do Hugo Mota por apenas R$125 mil. Mas o valor registrado da matrícula é de R$3.800.000. Tanto que essa construtora pagou o imposto do imóvel sobre o valor de R$3.800.000, mas vendeu para a empresa da esposa e filhos do Hugo Mota por R$125 mil. Só de bater o olho nisso aí, o cartório deveria ter acionado a justiça. Por obrigação, deveria ter reportado ao COAF, porque isso aí é indício claro de lavagem de dinheiro. Como tá enrolado o senhor presidente da casa, Hugo Mota, né, galera? Mas piora. Em 3 de setembro, o Ministério Público Federal moveu a ação por corrupção em obras da prefeitura do pai do Hugo Mota. E para mim fica óbvio que, segundo as matérias, o cara tá totalmente cercado de tudo quanto é lado. E no meio disso, uma sinalização até poderia ajudar. Em 10 de setembro, Hugo Mota teria enviado um recado aos ministros do STF de que não iria avançar em nada sobre a anistia sem falar com os ministros antes. Porque os ministros são seus chefes, Hugo Mota. No dia 17 de setembro, um mês após Mota dizer que não havia clima para se votar a anistia, a Câmara aprovou a urgência do projeto com mais de 300 votos. Ou seja, tinha clima sim. O Mota que não queria. Ou alguém não queria que o Mota quisesse? Vai saber. E mesmo assim, com coro para aprovação de PEC,
Hugo Mota se recusa a cumprir sua palavra de votar a anistia, chegando ao ponto da oposição ocupar o plenário do Congresso perante ao ato antidemocrático do presidente da Casa, que, vendo a maioria absoluta que queria a votação de forma unilateral, decidiu que não. Ele não pauta. O Congresso não vai votar porque Hugo Mota, um homem, não quer. O resultado disso foi o já fraco presidente da Câmara, ainda mais desmoralizado nacionalmente. Mota não é o Lira, que jamais deixaria que tal coisa acontecesse, porque o Lira poderia ter 1 zilhão de defeitos. Mas ele tinha palavra, o que na política é sagrado. Viu, Mota? E nisso o presidente da Casa fica andando nessa corda bamba e desagrada governo e oposição, tendo sua imagem destruída à medida que toma decisões patéticas na tentativa de reverter sua imagem tão desgastada. O cara viu o Felca no Fantástico e abraçou a causa. Viu a aprovação da operação no Rio e abraçou a causa. Enquanto isso, a pacificação do país segue sendo escanteada porque um homem não pode dar liberdade ao Congresso para votar a anistia, por mais que a maioria absoluta queira isso. A aprovação da anistia seria um revés grande demais ao STF, que teria que se expor ainda mais no momento em que quase todos os ministros perderam seus vistos. No momento em que juristas se levantam de suas catacumbas para criticar os abusos e violações da corte. No momento em que jornais fazem editoriais dizendo que a Suprema Corte perdeu o freio. Faz tempo. E não é novidade para ninguém que os jornais relatam que, se Hugo Mota deixar a democracia correr seu curso e deixar o Congresso aprovar suas pautas, quem pode sofrer é a família do próprio Hugo Mota. Não porque são perseguidos políticos, mas por consequências de sua própria história. Hugo Mota é o refém da situação que ele mesmo criou, de um Estado de Direito que ele jura existir. Mas isso não existe em nenhuma democracia. E no meio disso tudo, inocentes estão presos, heróis detidos. E o líder da oposição, algo sagrado em qualquer democracia, é o símbolo da perseguição. Hugo Mota é o símbolo perfeito do Brasil em 2025. Um país onde até quem manda obedece. E a culpa disso é nossa. Fomos nós que o colocamos lá. Mas sempre há tempo de corrigir os erros, povo paraibano. Ano que vem é ano eleitoral e o poder é todo seu. Mas um outro ponto que precisamos comentar aqui, e até de forma bem rápida, porque isso pode dar cadeia na democracia brazuelana, é que o STF tem conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Mas mantém o Hugo Mota ali. Só fica aí. Isso não é prevaricação? Não tem ninguém de olho nisso? Hein? Só perguntando aqui para o universo. Por favor, não me prende. Democracia que o Hugo Mota diz existir. Mas assim, calma, seu Mota. Essa culpa não é só sua. Esse fardo não é só seu. Você divide com alguém de peso. Assessores do Alcolumbre. Eu acho que o vídeo do seu chefe vai ficar maior do que esse. Nos vemos em breve. E deixa eu aproveitar que você ficou até aqui. Alexandre, o homem-lei, o senhor democracia, está recuando ou avançando? Já podemos pegar o estoque de fandangos? Tem muita coisa acontecendo, mas o melhor é que você pode aproveitar o desconto de 4 meses de graça com a Black November da família Te Atualizei. Juntos podemos organizar toda essa bagunça aqui de Brazuela. Só que não dá pra fazer isso sozinho, né? Então, toque no botão aqui embaixo e vamos nessa, porque desistir nunca foi uma opção. Ficou claro? Liga aqui então. Tô te esperando. Bom, é meio que autoexplicativo. Assinando a família Te Atualizei, você leva conteúdos exclusivos e uma comunidade que funciona como uma rede social onde você pode trocar ideia em tempo real com uma galera que deve estar pé da vida igual a gente. Além disso, você financia o meu trabalho e a minha defesa, que não custa barato, contra uma democracia totalitária que atua com assédio judicial em cima dos dissidentes como forma de impor medo e calar a nossa boca. E eu sei que eles não vão parar, mas a gente também não. Então, mais uma vez, a sua ajuda faz muita diferença por aqui. Pode acreditar. A assinatura custa 10 bonoros por mês e na Black November, assinando o anual, você ganha um desconto de 4 meses. Assinando o vitalício, você leva uma bandeira patriota para você colocar no carro, na janela e mostrar para o seu amigo isentão que essa culpa você não carrega.
Se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.